Olá, sejam muito bem-vindos a mais um do NadiaCast, o podcast do seu bolso, aquele que vem para trazer de alguma forma um bolso mais recheado, uma vida mais recheada. É isso, Nádia? O podcast que tem razão social e nome fantasia. Isso. Qual é a razão social? Dani Cash. E o nome fantasia? Da Nádia Cash. Da Nádia Cash, em homenagem a Richelle. Você, Richelle, menina alegre, toda feliz, que um dia nos apelidou de Nádia Cash e deu certo. Sem nenhum objetivo, sem nenhuma intenção. Sem nenhuma intenção. Na verdade, domingo de manhã. Um domingo de manhã, largou essa e ficou. E a gente, hoje, com um convidado muito especial, né? Sim. Alguém que nós intitulamos, inclusive, o nome do episódio de O Poderoso Chefão. E vocês vão entender não porque ele é um mafioso, não. Porque como chefe de uma família, que a gente pode ver hoje, homem e mulher, tendo esses cargos de chefia, mas ele como... Por que veio esse nome do Poderoso Chefão, né? Só que antes a gente vai apresentá-lo. Então, com vocês, o pai da Nádia, o pai do Anderson, o seu Altair Lino Dietrich. Tudo bom, Altair? Tudo bem, bom dia a todos. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Bem? Tá bonito, hein? Obrigado. E o Altair, ele veio para contar um pouco da história dele, até para você, que pode pensar assim, meu Deus, mas já nasceram de família rica. Já conquistaram tudo, daí é fácil. A gente já vê muito isso na vida, né, Nádia? Que às vezes a família é muito bem sucedida e um filho herda um monte de coisa dos pais e joga tudo no lixo. Acontece muito isso. Porque talvez o pai não tenha conseguido passar algo dos seus valores. Os verdadeiros ensinamentos. Os verdadeiros ensinamentos. E esse cara aqui, eu acredito que passou. Você pode me dizer assim, tá, mas como é que você sabe tanto de mim? Eu sei tanto de você através dela, do que você criou. Você criou 2 filhos fantásticos, maravilhosos. E você pode até pensar assim, meu Deus, mas eu nem tive muito tempo com eles, eu trabalhava demais, eu tive que fazer um monte pela minha vida, eu tive que criar um monte de coisas para que eles tivessem o sucesso que eles têm hoje. Mas mesmo assim, mesmo talvez sem não ter tido naquela época lá atrás, que a gente vai conversar daqui um pouquinho sobre os conhecimentos da Mente Ronin, que hoje você participa junto com a gente do grupo que estuda e que busca mudar a sua vida através dos conhecimentos do Akbar. Mesmo sem ter tido isso, você teve um sucesso incrível, porque eu converso com ela e eu tenho vários traumas que aconteceram na minha infância. Acredito que 99,9% da população tem algum tipo de trauma com a sua criação, mas essa moça aqui e o seu filho, eles não tiveram traumas absurdos com a criação. Não, coisinha ou outra de talvez uma faltinha ali, uma faltinha aqui, mas que com o conhecimento que foi dado a eles, porque o que eu vejo neles? Eu vejo muita moral, eu vejo muito caráter, eu vejo que eles conseguem, através dos ensinamentos que você deu e junto com os ensinamentos da Mente Ronin, a criar uma personalidade, ou seja, eles controlam os seus temperamentos e têm um caráter incrível. E isso foi tudo graças à sua criação. Então, eu quero saber agora de você, Altair, como foi essa criação? Como é que você foi criado? Me conta um pouquinho da história, me conta de pequeno, onde é que você nasceu? Me conta. Eu nasci numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, chamada Major Gersino, e sou filho de comerciante, professor, e a gente vivia lá num sítio, né? E tínhamos criação de gado, leite, etc, e desde cedo a gente foi ensinado a pegar no pesado, desde cedo, a partir dos 7 anos de idade. Você sempre ajudava os teus pais? Sempre ajudava meus pais. Levantava às 5h30 da manhã e logo cedo tinha que buscar as vacas no pasto para tirar leite, tratar os animais, etc. E tudo ia muito bem, apesar de muito trabalho, dificuldades e tudo, mas ia tudo muito tranquilo até que meu pai veio a falecer. Que idade você tinha? Eu tinha 12 anos. 12. Nós éramos em 6 irmãos. A minha irmã mais nova, ela tinha 7 meses e de repente o chão sumiu debaixo dos nossos pés.
Quer dizer, aquela tranquilidade que a gente tinha, tal, sabendo que não precisava esquentar com o futuro, acabou tudo, foi por terra quando meu pai faleceu. Porque ele era um guia, né? O cara que Ele, controlava tudo. ele era o... E aquilo que você falou, a moral, os bons princípios, tudo isso que a gente aprendeu com o meu Veio pai, dele. veio dele e da minha mãe, né? Sim. E aí, então, é o seguinte, começamos a pensar, e aí, o que vamos fazer da vida agora? Tinha pouca terra, né? Só trabalhava na enxada, não tinha nada mecanizado. E aí, então, que eu com a minha mãe decidimos que eu sairia de lá do interior para vir estudar numa cidade maior. Você é o filho mais velho. Eu sou mais velho. Aí eu fiquei até a idade dos 15 anos ajudando a minha mãe, cuidando dos meus irmãos e tal, e depois decidimos que eu teria que buscar uma outra forma de vida, buscar um futuro através do estudo. Aí vim para uma cidade maior, também lá de Santa Catarina, e fiquei lá estudando até os 17 anos. Depois a minha tia teve lá fazendo uma visita para a gente, disse, não, olha, vamos mudar para o Paraná, vamos para Curitiba, vamos para Araucária, que lá a possibilidade de emprego é bem maior. Uhum. Aí eu vim para cá, mas só que a minha mãe deu um dinheiro para mim vir, né? E Você veio sozinho, então? vim sozinho. E aí o seguinte, eu pensava, nossa, esse dinheiro aí vai dar pro resto da vida, não tinha noção, né? Não tinha noção. Isso aí vai dar para me sustentar para sempre agora, né? Que interessante. E acontece que em 3 meses o dinheiro acabou. E aí eu fui trabalhar, fui morar em Araucária, trabalhando num cartório, e ganhava 80 não sei o que por mês e pagava 80 de pensão. Então imagina o sufoco que eu passei. Você passou. O que você ganhava, você utilizava para sobreviver. Isso. E aí é o seguinte, aí estudava, né? Estava terminando o ginásio, e tu imagina a humilhação que eu passei. A irmã regente dizia, olha, pessoal, tem que comprar uniforme, tem que comprar livros, menos o Altair. O Altair é pobre, ele é órfão de pai e mãe, ele não precisa comprar porque ele é um coitado, né? Basicamente ela dizia isso. Tu imagina como é que a gente Como é que você se sentia? Uhum. Então, e aí vim trabalhar aqui em Curitiba, fui trabalhar num banco, depois fui trabalhar em vendas, achei que era um bom negócio e acabei montando uma indústria, eu e meu primo montamos uma indústria para nós mesmos. E como que era essa indústria? Nós fabricávamos boias de cortiça para pesca e cepa de tamanco. Teve uma época que a mulherada usava muito a parte de aquelas cepa de tamanco alto, né? Sim, para ficar mais altas. Ficar mais alto. E nós colocamos uma fábrica disso. E íamos muito bem, eu cuidava mais das vendas e o meu primo cuidava da produção. E eu consegui um contrato para vender toda a nossa produção para uma única casa do sapateiro, e as boias vendia para o Zenf. Toda a nossa produção a gente vendia para eles, e alguma coisa que sobrava a gente vendia em volta, mas tínhamos a produção garantida. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, nunca diga que desta água eu não bebo. Aí eu encontrava meus amigos, eu estufava o peito e dizia, nunca mais vou voltar a trabalhar de empregado. Agora eu sou empresário. Sou empresário, tenho a nossa produção, não tenho que dar satisfação a ninguém. Engano seu, meu amigo. Num piscar de olho, eu acabei perdendo todo o nosso capital de giro no jogo. Fui induzido entrei numa armadilha aí de um pessoal, os caras estavam em torno de umas 8 pessoas lá e jogando. E todo mundo ganhava. Eu estava com dinheiro no bolso que não era meu. Vou jogar também. E acabei perdendo um dinheiro que não era meu no jogo. Aí o que eu tive que fazer? Tive que sair desesperado, tentando receber os dinheiros das vendas que eu tinha, que vendia a prazo, pedindo para o pessoal pagar adiantado para me poder devolver o dinheiro do cara que eu tinha pedido. Aí o que aconteceu? Fiquei a zero, fiquei sem chão, sem saber o que fazer, não tinha mais dinheiro para tocar. Aí fiquei em torno de 3 meses em casa, dentro de casa, sem ver o sol nascer. Não saía de dentro de casa. Me deu uma depressão total. Uma depressão, você afundou. Afundei. E aí, como
na vida sempre tem que ter as pessoas, as almas boas, né? Aí eu tive um primo meu que foi lá e disse, olha, vamos para a Araucária lá na refinaria, porque lá eles estão precisando de gente, estão montando uma refinaria lá e precisam de muita gente. Falei, não vou, não tenho dinheiro para passagem. Então vamos lá que eu pago, vamos lá. E acabei indo para lá e fiz uma entrevista lá com o pessoal e disseram para mim, olha, dentro de uns 20 dias nós vamos te chamar. E falei, 20 dias, aí posso ficar sentado aí que nunca mais chama e vim embora. Aí me deu um ânimo com aquilo, né? E aí peguei o jornal, comprei a Tribuna e tinha um anúncio de emprego que precisava de operador de máquina de lançamento de contabilidade. Eu tinha experiência porque eu tinha trabalhado no emprego anterior no Estado, e trabalhei um tempo no Estado com essas máquinas. Aí fui lá, fiz a entrevista, passei. Aí acertamos tudo, tal, salário. Para começar, falei, quando que eu vou começar? Falei, daqui um mês, mais ou menos. O cara falou, não, amanhã de manhã cedo você pode vir. Falei, tá bom. Falei, meu Deus, como é que pode? Aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, veio um mensageiro, não tinha telefone naquela época, me chamar que tinha me chamado para ir para a refinaria. 2 lugares, então. 2 lugares. Não tinha nada, surgiu 2. Dois lugares no mesmo dia. Aí só que o da refinaria era 3 vezes o salário. Falei, e agora? Acertei com o cara. Aí eu fui lá na refinaria, conversei com o cara, falei, mas eu já tenho um compromisso com uma outra empresa aí, eu não sei o que eu vou fazer. Falei, não, mas conversa com ele. Aí vim para casa, fui lá na empresa onde eu tinha feito a entrevista, falei, olha, tudo bem, se você disser que eu vou trabalhar aqui com você, eu vou trabalhar, mas eu tive uma outra oferta de emprego aí que acertei lá, que é 3 vezes mais o salário. Se você disser, não, tem que vir porque você deu a palavra, vem. Falei, não, cuida da sua vida. Aí comecei a trabalhar na refinaria. E eu fui para lá em 75, trabalhando de empregado, durante muitos anos, até que surgiu eu comecei a deslumbrar uma possibilidade. Comecei a ver aquele pessoal lançava o cabo, tinha aquele mundo de cabo de cobre jogado numa sucata lá. Uhum. E peraí, isso aí é uma possibilidade do negócio. Aí fui falar com o cara da Petrobras lá, o responsável, inclusive já tinha uma boa amizade com ele. Falei, Guedes, como é que eu faço para comprar esse cobre de vocês aí? Aí ele falou, olha, não é assim, isso aí é concorrência. Vamos fazer uma concorrência daqui a um tempo e daí, qualquer coisa, se você quiser, eu te chamo. Falei, não, eu quero. Me chama então. Aí quando chegou, uns 3 meses depois, ele chamou, olha, vamos fazer a licitação aí, a concorrência do cobre. Eu falei, então tá bom. O que eu faço? Ele falou, não, você traz a sua empresa. Eu falei, que empresa, homem? Não tenho nada de empresa. Traz a sua empresa aí que você pode entrar na concorrência. Aí eu falei, mas eu não tenho. Ele falou, te vira, arruma um amigo seu aí. Mas eu sabia que tinha uma pessoa aí, um amigo meu, que trabalhava lá com a gente, que ele tinha tido uma empresinha no passado. E falei com ele, ele falou, não, eu tenho minha empresa, tá tudo certinho, só que eu não trabalho mais. Aí fui para a concorrência. Com a empresa dele. Com a empresa dele. Aí arrumei mais um sócio aí, porque o valor era alto, né? Precisava de dinheiro para pagar se ganhasse. Sim. E aí fomos para a concorrência, eu não ganhei nenhum lote, tinha 3 lotes, perdi todos, mas aí esse cara, o dono da empresinha, falou, Dietrich, vamos tocar aí, puxa vida, está começando a sair construção de plataforma lá aí em Paranaguá, tal, vamos reativar essa empresinha, vamos começar a correr atrás para arrumar serviço? Falei, não. Eu tinha falado uma vez que eu nunca mais voltava a trabalhar de empregado e quebrei, certo? Agora eu estou falando que eu não quero mais me envolver com empresa. Agora eu quero trabalhar de empregado. Não quero me envolver com mais empresa, coisa nenhuma. Uhum. Ele falou, não, mas puxa vida. Eu falei, olha, se você quiser eu te arrumo. Tem uns amigos meus aí, tem um cara que se aposentou da Petrobras, tem outros caras, amigos meus aí que tem dinheiro. Se você quiser eu arrumo e te arrumo os sócios aí para tocar com você. Ele falou, não, claro, vamos conversar. E arrumei o Cando, o Shimizu, e trouxe os sócios, montei a empresa para eles. Organizei, na hora do almoço a gente fazia reunião e eu ajudava eles a administrar, a organizar o negócio lá, e eles começaram. Aí já de cara eles pegaram um contrato grande ali em Paranaguá, numa plataforma. Aí
ganharam dinheiro que nem ladrão acabava, eles não sabiam o que fazer com tanto dinheiro que ganharam ali em pouco tempo, 1 ano de serviço. Uhum. Aí começaram a montar escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e contratar secretárias bonitas. Mas você não estava nesse grupo? Eu fui trabalhar de empregado para você ele. estava de empregado O Cândido e o Shimizu eram os amigos dele que fizeram a sociedade, porque o nome da empresa começou como CS, que era Cândido e Shimizu. Entendi. Então aí que começou. Isso. E aí o seguinte, eu estava numa outra empresa, uma empresa de engenharia, trabalhava aqui na Repare, Araucária. Aí eles começaram a se apertar na administração e planejamento e tal, me convidaram para ir trabalhar com eles, de empregado. E aí conversei com o meu chefe lá, olha, tal, tem uma possibilidade boa, e ele me liberou e eu fui para lá trabalhar com eles. Eu trabalhava de empregado para eles. E aí eu sei dizer que não deu 6 meses, eles conseguiram torrar todo o dinheiro, quebraram, ficaram enterrados de dívida até o pescoço. Tinha um monte de dinheiro, sumiu. Um monte de dinheiro sumiu. E aí eles começaram a pegar uns contratinhos em plataforma tal, e trabalhos pequenos, começaram do zero. E aí eu tinha montado aí já nessa altura do campeonato eu já ruí a corda de novo, voltei atrás e montei uma outra empresa. Ok. Começamos a trabalhar na área de agroindústria, montar silos, secadores, máquina de pré-limpeza, no Brasil inteiro, onde tinha agroindústria de grande porte, a gente estava ali. Legal. Nós, em 2 anos de trabalho, nós conseguimos ser a número 1 do Brasil em montagem de silos nessa área aí. Nós conseguimos todas as grandes obras que saíram no Brasil, eles convidavam a gente para tocar. E aí, o Shimizu e a CS, eles foram trabalhando aí, tentando se recuperar da quebra, e pegaram um trabalho numa plataforma e começaram a trabalhar lá. E aí, a empresa que contratou eles estava enrolada, a Petrobras estava ameaçando eles de expulsar eles, né, das plataformas, porque eles não saíram do chão, não entregavam o serviço, o planejamento não andava. Daí o Shimizu, que era um dos donos da CSE, falou, olha, conheço um cara aí que o cara é bom em planejamento, se trouxer o cara para cá, ele resolve isso aí. Estou pensando que o professor resolve, né? Aí eles começaram a me ligar, mas eu tinha uma outra empresa montando agroindústria. E aí começaram a me ligar, me oferecer um salário bom, né? E eu falei, não, eu tenho uma empresa aqui, estou tocando, tenho contratos, responsabilidades, tenho sócio, eu não vou abandonar isso aqui para ir trabalhar aí mesmo, que o dinheiro é bom, mas eu vou continuar a minha responsabilidade aqui. Aí, tudo bem. Dia seguinte ele ligou de novo. Ele já tinha oferecido um valor, me ofereceu um outro valor. Falei, não. Terceiro dia ligou de novo, ele estava no desespero. Sim. Porque a minha área era planejamento. Antes disso, eu trabalhava em planejamento, eu me aperfeiçoei nisso. Fiquei bom em planejamento. E aí, o terceiro dia ele me ligou, falou, olha, me ofereceu um valor X lá, mas era muito dinheiro. Daí eu fui falar com o meu sócio, o Jonel lá, o gaúcho. Falei, Jonel, olha, o pessoal está me ligando, enchendo o saco direto. Eles já me ligaram 3 dias, estão querendo que eu vá trabalhar com eles, fazer o planejamento lá da Paraguai B. Mas eu não estou querendo, nós temos nosso negócio aqui, mas eles ofereceram tanto. O Jonel falou, Dietrich, você está louco, é muito dinheiro, vamos abandonar tudo isso aqui, vamos para lá trabalhar lá. Ele falou, vamos juntar 2 empresas, no caso. Aí a outra vez que eles me ligaram, eu falei, não, tudo bem, eu topo, vou trabalhar com vocês, só que tem um detalhe, eu quero levar o Jonel para revezar comigo, é meu sócio, nós temos uma empresa aqui, então eu fico aqui, ele fica tocando aqui 14 dias, eu embarco, daí eu volto, toco a empresa e ele sobe. Não. O chefe da plataforma, o Toniel, disse que não, que para revezar com você, ele já tem o sobrinho dele aí que tá tudo certo. Eu falei, então não. Então não quero. Aí foi de manhã, de tarde ele ligou. Falou, não, pode trazer o Jonel. Tira esse sobrinho aí, que não entende muito. Isso. Deixa você e o outro.
Aí nós fomos para lá, começamos, chegamos lá, meu Deus do céu. Mas você entrou como funcionário, então, você não entrou como Poxa. sócio. Não, aí nesse trabalho eu já entrei como prestador de serviço com a nossa empresa de agroindústria. Perfeito, prestando serviço para essa empresa, a A CS. nossa Pra empresa, CS. para a CS, isso. Uhum. A nossa empresa chamava-se Texi Agro Montagens Industriais. Uhum. E aí fomos para lá prestar serviço. Eu tirava naquela época, posso até te falar, hein, até $10 mil por mês naquela época. $1, olha aí. Dólares. Lá atrás, isso. Lá atrás. Hoje era muito dinheiro, né? Sim, bastante. Então, aí começamos, fomos para lá e, nossa, era uma bagunça total. Isso embarcado, né? Embarcado. Plataforma. Plataforma. Embarcado. Embarcado. Uhum. E aí era muita desorganização e comecei a trabalhar e foi. Comecei a organizar, eu embarcava 14 dias, a gente trabalhava dia e noite, às vezes trabalhava até 2, 3 horas da manhã, e ganhava, né? Ganhava hora extra e tal. Né? Sim. Porque era muito serviço para uma pessoa só, e aí começamos devagarinho a organizar, fomos primeiro organizando uma disciplina, depois, quando organizamos essa, pegamos, no final das contas nós passamos a planejar todo o trabalho de plataforma, mecânica, tubulação, instrumentação elétrica, enfim. Tudo. Toda a área, toda a disciplina nós começamos a administrar, a planejar, Uhum. tocar o planejamento. E aí, a empresa lá, a Mendes Júnior, que era a empresa que tinha o contrato, ela tinha um computador lá na plataforma, e daí o Jonelo, ele é meio metido, né? Começou a mexer naquilo lá. E ele, de noite só, porque eles liberavam para ele só à noite. Sim. E aí ele começou a desenvolver um sisteminha lá, um controlinho de computador, e ele fazia o negócio lá e depois deixava escrito para mim. Quando chegava lá, eu ia lendo as instruções dele e dava continuidade. E a Petrobras começou a gostar daquilo ali. Moral da história, quando terminou o contrato lá, a Petrobras nos chamou para nos contratar para desenvolver um programa para eles. Só que nós não tínhamos cadastro na Petrobras. Quem tinha era a CSE tinha o cadastro. E aí chamaram a CSE para... Não, ainda era CS. Era CS. CS, Aí nos chamaram lá, mas precisava ter cadastro. Aí falei, o que nós vamos fazer? Aí falamos com o Shimizu. Isso aí durou, a CSE durou isso tudo em 4 anos. Sim. Aí acertamos com eles tal, e começamos fechamos esse contrato para desenvolver o planejamento lá para a Petrobras, esse controle, esse sistema de controle. E aí fizemos um contratinho lá foi para 1 mês de trabalho. Começamos a fazer o contrato, começamos a desenvolver e tal. O Jonelo, que era o programador, eu sei dizer que dali nós começamos a usar o sistema, já começamos a usar o sistema, a CSE ganhou uma obra lá dentro, começamos a usar o sisteminha dentro no próprio contrato da CSE. Nós estamos como prestador de serviço, e aí começamos a desenvolver. Aí acabamos que eles insistiram para a gente voltar a ser sócio da empresa. Não, vamos... Isso, Isso. os dois. O Cândido e o Shimizu. Eles estavam lá um contratinho com 7 pessoas no contrato. Aí nós entramos com esse sistema, começamos a desenvolver. O negócio ficou tão fantástico, o programa, que a Petrobras colocou como obrigatoriedade todos os contratos no Brasil que as empresas fossem construir, ou seja, numa refinaria ou numa plataforma, era obrigada a usar o nosso sistema. Quando as empresas entravam numa concorrência que ganhava concorrência, já tinha obrigatoriedade de usar o nosso sistema. Isso aí foi com o passar do tempo, né? Acho que foi durante 1 ano que a gente foi desenvolvendo, tocando, o negócio ficou grande, e aí nós começamos. A Petrobras ganhava um contrato, as empresas ganhavam um contrato, por exemplo, a Odebrecht ganhava um contrato, ela era obrigada a contratar a gente. A Tequinte ganhava um contrato, era obrigada a contratar a gente, e nós começamos, né? E com isso é que nós fomos expandindo e crescendo e viraram uma grande referência no mercado. De 6 funcionários, dentro de 1 ano, nós estamos com 650 funcionários já. E Nossa, que legal. Por aí afora. E aí acabamos entrando de sócio na sociedade, realmente, e
fomos tocando, tanto que antes de vender a empresa, nós éramos uma referência para a Petrobras, certo? Como uma empresa séria, uma empresa, até hoje o pessoal fala que não apareceu ninguém no mercado como a nossa empresa. Idônea, séria, não precisava escrever, a palavra bastava, certo? E chegamos ao ponto de... chegamos a 2.500 funcionários, sendo uma das empresas mais premiadas no Brasil. Nós nunca nunca gastamos um centavo para ser premiado. O nosso trabalho, a nossa organização, a nossa forma de trabalhar é que nos credenciava a concorrer prêmio. A CSE foi uma das empresas mais premiada no Brasil. Nós éramos todo ano o prêmio Parceria Responsável da Petrobras, durou durante 8 anos, e nós fomos todos os anos ou campeão, ou vice-campeão, ou hors concours. Dos 8 anos? Dos 8 anos. Que legal. E aí acabamos vendendo a empresa, estávamos com em torno de 2.500 funcionários para a Aker, e quando vendemos a última parte, a minha parte, meus 15%, nós estávamos com 4.700 funcionários. Nossa, que legal. Eu vou fazer um parênteses aqui, vamos segurar aqui, para a gente agora mergulhar nessa história. Você já tinha escutado essa história com certeza, né, Nath? Já. Tá. Então vamos lá. Então um menino que está lá, perde o pai, né? Sai com a cara e coragem porque falaram que ele podia crescer. Ou seja, teve um caráter bem desenvolvido por um pai e uma mãe. Aprendeu a dominar o seu temperamento. Mas como assim temperamento? Ué, às vezes o temperamento diz assim, eu tô com tanta preguicinha. Você já pensou algum dia em ter preguiça na tua vida? Não dava tempo para isso. Nunca, não tem tempo para isso. É um cara que sempre fez o que tinha que ser feito. Então, não deixou que seu temperamento dominasse, teve uma boa formação de caráter. Dá para ver em todos os lugares que ele foi. Preste atenção. Se você prestou atenção em toda a narrativa dele até agora, ele combinou 2 empregos, tipo, não sabia. Primeiro que, até por não ter tanta experiência, criou uma empresa, estava dando certo, aí quebrou, tá tudo bem. Ficou dentro de casa por 3 meses. Aí um primo vai lá, a família, né, como é importante, alguém foi lá e resgatou ele. Vamos lá, vou te levar para arrumar 2. Aí arrumou um emprego, ele comprou a tribuna, arrumou outro, aí já veio 2, porque ele entrou em movimento, ele saiu da inércia, entrou em movimento, foi fazer algo, conseguiu 2 empregos. Ele simplesmente não largou um sem dar satisfação. Ele foi lá naquele que tinha combinado, porque ele é um homem de palavra. Moral. Falou, olha, me ofereceram lá tanto. Se você disser que eu tenho que ficar aqui porque eu dei minha palavra, eu fico. E o outro cara, não. Cara, 3 vezes mais eu não posso pegar isso. Vai para lá. Então, olha, vamos prestando atenção na tua história. Um cara de caráter, de moral, teve a oportunidade e as coisas foram acontecendo. Fez uma empresa que deu certo. Nessa aqui ele prestou planejamento. Já mostrou que o planejar, que é o que a gente fala. O 80-20 do planejamento. 80-20 do planejamento. Vem daí. Então você vê essa moça aqui falando, olha gente, essa regra de Pareto aí, que tem que ganhar 80 e trabalhar 20. Tá tudo certo. Concordamos. Mas para isso você precisa planejar 80% para trabalhar 20%. Para executar 20%. Executar 20%. Você planeja muito, porque ela aprendeu com ele. Então, eu parei nesse ponto só para pontuar essas fasezinhas que eu percebi, porque, de alguma forma, nossa, mas ele teve muita sorte. Não, eu não chamo de sorte. Ele teve realmente competência. Ele tem algo dentro dele que a gente já explicou, que é um gênio financeiro. O que é isso? As coisas que ele põe a mão dão certo. Mas uma empresa não deu certo, mas de alguma forma aquela empresa jogou ele para outra. Então, o não dar certo não deu certo, quebrei e daí fiquei em depressão e tirei minha própria vida. Não. Na verdade, ele saiu daquele momento que o próprio Akbar fala, né? Um momento de introspecção. Você entra numa introspecção profunda, fica em silêncio e vem alguém da família e diz, ei, um primo, vamos lá, cara, estão abrindo lá, mas eu não quero. Primeiro, agora que eu sou empresário, não quero mais ser funcionário. Mas mudou. Agora que eu sou funcionário, não quero mais ser empresário. Mudou. Porque ele aprendeu que a vida é cíclica. É movimento. É movimento, tudo é movimento. E ele foi aprendendo na prática. E foi crescendo. Criou uma empresa premiada por 8 anos seguidos.
E em meio a tudo isso, essa moça entrou na empresa, é isso? Não, bem, bem antes, comecei cedo. Você começou antes? Em que época que você começou? Não, Agora na eu vou verdade- sair da... Porque eu vou deixar o teu pai na empresa aqui montada e vou voltar para quando você entrou na empresa. Não entrei, já era CSE, porque daí de CS, Cândido Shimizu, virou CSE. Tá. Que aí mudou o nome, né? Companhia de Serviços Especializados. Perfeito. E aí o Jonelo e meu pai entraram na sociedade em 90, acho que foi, né? 90. 90, foi o ano que o Wander nasceu, eles Aham. entraram. E aí um tempo depois o Shimizu saiu da sociedade e ficaram só os três, o Cândido, o Jonelo e meu pai. Nós compramos a parte dele. Isso, compraram, o Shimizu saiu, não queria mais saber, ficaram os três. Tá. Isso. E E aí? aí, 90, eu entrei em 2002, né? Isso. 12 anos depois eu entrei. Isso. Com que idade você tinha? Tinha 16 anos. 16 não tinha nem anos. entrado, eu tava fazendo terceirão, não É. tinha nem entrado na faculdade. Eu decidi fazer faculdade de engenharia porque eu trabalhava no CSE, eu comecei a gostar. Entendi. Na verdade, eu nem pensava em fazer engenharia. E um dia que você entrou lá, ó, o meu pai é um dos sócios, ele é dono, eu vou entrar já na cúpula do trovão. Achei que eu ia entrar no conselho administrativo da Opa, empresa. já ia começar a dominar ali. E me conte, onde é que você entrou? Na recepção. Por quê? Porque ele sempre falava que eu tinha que começar do começo, né? Então eu tinha que aprender. base. Por baixo, na por escadinha baixo. da É, vida. e ele sempre falava, não, eu quero salário bom. Não, você vai começar na escadinha Aqui. da vida. Sempre. Vamos lá. Essa tal da escadinha da vida foi um negócio que me acompanhou a vida inteira. E te ensinou muito, né? Não, me ensinou muito, porque daí entrei na recepção, né? Falei, não vou ficar aqui na recepção pro resto da vida, né? Ficou um ano. E aí, na recepção, daí tinha muita obra. Tinha obra aqui na Repare. E quando tinha obra na Repare, a gente fazia admissão pela matriz da empresa, que era em Pinhais. E daí eu vi a dificuldade do pessoal do RH, era muito trabalho, era muita coisa, assim. Daí eu comecei a bater na porta do cara do RH, viu? Daqui que eu vou te ajudar, porque só a recepção, né? Tava fácil. Tava fácil. Tava fácil. Aí comecei a ir pro RH, e daí eu já ajudava ele a fazer a folha, fazia toda a admissão e demissão, fazia tudo. Aí comecei a ir para as áreas. Passou por todos os setores Todos da os empresa. setores. Todos os setores. Todos os Todos, setores da aham. empresa. Aí eu falei, putz, o RH é muito chato, é muita gente, era muita contratação e demissão, era Sim, porque a era empresa foi muito crescendo, trabalho, era né? é prestação de serviço, né? Aí eu via algumas coisas erradas no financeiro, né? Chegava. E assim, trabalhar com família, todo mundo fala, trabalhar com o pai é fácil. Não é, porque a gente toma café, almoça e janta junto. E assim, se você briga, é pauleira no jantar, no almoço. E na janta, claro. E eu era muito brava, né, pai? Então, assim, a gente almoçava na empresa, ia jantar em casa. Se a gente tivesse brigado durante o dia na empresa, de noite não se falava, ficava bicuda, emborrada. Você misturava. Misturava, a gente brigava, né? Brigava Brigava. feio. Uhum. E daí eu falava, via as coisas erradas, e falava, não, você tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. Daí ele falava, não, eu preciso das pessoas. Ela mudava, assim, tinha dia que ela saía de lá, de noite eu tinha que mandar 3, 4 gerentes embora. Aí ela falava, mande 3 embora, não tá fazendo certo. Calma, olha o lado bom das pessoas. Escutem. Escuta, veja, elimine os defeitos que as pessoas têm e use o que eles têm de bom. Certo? Eu Começa a sempre escutei analisar, daí ela escutava, daí o dia seguinte ela mudava de ideia. Tudo bem, não precisa mandar esse embora agora, mas vamos mandar o outro. Isso, todo dia. Aham. Olha a escola dessa moça. Então, Olha a escola. Olha a escola. Aí eu comecei a mirar eu falei, não, vou ter que mudar, vou mirar outro lugar, né, pra eu Sim. ir. Aí mirei o financeiro, né, pai? Aí o gerente financeiro saiu de férias, falei, não, deixa que eu cuido. E aí fui na pra lá. verdade, o compromisso meu com ela era que ela passasse por todos os setores, mas ela sempre tentava antecipar. Se ela viesse falar, eu falei, não, calma, você não aprendeu o que você precisa aprender bem mais aí, calma. Mas aí ela conseguia falar com os outros gerentes. E já ia migrando. Eu articulava, eu tinha meus Conversava contatos. com meus sócios, olha, com os 2 outros sócios, nós éramos em 3. E diz, olha, tá na hora dela mudar, então, tal. Aí eles vinham conversar com você, eles né? vinham conversar comigo. Não, eu falei, porque eu conquistava, né? Claro. Eu tinha Daí- meus contatos, claro. né? Aí concordava em mudar. Porque era assim, ó, se eu dependesse só dele, ele não queria mudar pra pensar assim, tô mudando a minha filha. Então, assim, sempre foi Perfeito. muito difícil por conta disso, porque eu via, assim, que as pessoas conseguiam crescer mais rápido porque não tinha esse vínculo. Então, por uma questão moral dele,
Eu sempre ficava por último da fila. Perfeito. Então, assim, eu sempre Ele não tive queria dar preferência a você eu sempre por tinha ser que filha. trabalhar mais, não é verdade? Sim. Pra provar que eu tava ali, não era porque eu era filha dele, mas porque realmente tinha merecia. competência e... Então, assim, eu tinha que mostrar pros outros sócios que realmente eu tava trabalhando. Eu não tinha que mostrar pra ele. Ele sabia. Ele me via em casa trabalhando, a gente falava direto sobre trabalho. Então, eu tinha que mostrar pras outras pessoas que realmente eu tava ali por competência e não por, né, por parentesco. Então, era... Perfeito. E o salário também, né? Para aumentar o salário dela, os outros ganhavam, os outros. Ela foi a gerência, né? E o salário dos outros era bem superior ao dela, mas eu não podia, achava assim antiético, né? Eu Por você tentar, ser pai. eu ser pai, eu tentar aumentar o salário deles. Aí os caras, pô, mas a Nádia faz tudo lá, ela é uma pessoa fantástica para a empresa e o salário dela eu sei que é menor que os outros. Falei, então você fala com o Jonelo, fala com o Cânio, porque dá um toque neles. Daí eles conversavam, olha, puxa vida, hein? Põe a mão na consciência. Essa menina merece ganhar bem mais. E assim que ia, porque Mas você não... eu não tomava a iniciativa de dizer o seguinte, eu achava antiético, né? Tá Dizer, olha, certo. querer... Então... E principalmente a Nádia foi para lá, eu não queria de jeito nenhum, nem ela nem o Anderson. Você não queria nenhum dos dois ali Não, dentro. mas eu falei o seguinte, essa vida é uma vida, era muito Sofrida. sofrida e difícil. É de noite, você não tem... Eu dormia com o celular, com o telefone, depois que saiu o celular, na cabeceira da cama. Às vezes 2, 3 horas da manhã ligava, tinha turnos, né? Sim. E pessoal operando em plataformas e tal, dava um problema na plataforma, 2 horas da manhã ligava para mim. Nas refinarias, em plataformas aqui em terra também, construção em estaleiros. Então era uma vida muito difícil. Nossa, é que era muita gente, era muita a gente. dinâmica era E muito, aí o envolvia seguinte, muita eu falei, coisa. não vai, de jeito nenhum dos dois vão trabalhar comigo, vão arrumar uma vida mais fácil aí, vão trabalhar no Estado aí. Vamos fazer outra coisa. Fazer outra coisa. Falei, eu trabalhei um período no Estado, é bom lá, ganha bem. Você vai. falou. Era muito difícil. E aí aí a minha esposa falou, negativo, leva essa menina para lá. Tá começando a me incomodar aqui, leva ela para trabalhar. Tá hoje em casa? Ela já vai hoje. Falei, não, mas calma, não falei com o meu sócio. Não tem importância. Leva ela lá, depois tu fala com o sócio. E aí foi assim, aí levamos, ela foi e o Anderson foi, né? E aí eu nunca gostei de influenciar a vida deles, né? Deixa eles escolher o que querem. Perfeito. Na religião, claro, a gente levou eles, fez para a religião que a gente segue, o católico, mas o restante vai na igreja se quiser. Fez a primeira comunhão e ensinamos eles, foi na doutrina, no catecismo. Agora segue a sua vida, o time, você torce para quem que você quiser. A profissão, você que vai escolher, não é eu que vou escolher. E, na verdade, vira e mexe, eles acabaram escolhendo exatamente a engenharia que nós usamos, né, mais mecânica e elétrica, e a Nádia optou pela mecânica e o Anderson optou pela elétrica, mas não foi influência minha. Então, deixei eles sempre livres, e acabaram que não teve jeito, né? Eles acabaram lá e, na verdade, nós conseguimos fazer essa empresa crescer muito. Eu agradeço muito a Nádia, ela me ajudou muito na organização da empresa, principalmente na parte financeira, né? Que existia desvios, existia muita... Ela foi organizando. Foi organizando, então... ela me ajudou muito, ela e outro cara, um grande amigo meu que faleceu agora recentemente, o Renato, foram as duas pessoas fundamentais para mim. E os sócios, né? Sim. Porque o Jonelo era um cara, eu te digo uma coisa, em matéria de orçamentos, eu trabalhei em outras empresas, eu conheci muita gente nessa vida trabalhando com Petrobras e pelo Brasil afora, mas eu nunca conheci uma pessoa tão competente em orçamento como o Jonelo. O cara é um gênio. O cara desenvolveu um sistema sem ter nunca entrado uma hora em uma escola para aprender. O cara é um gênio. Para algumas coisas. Teu filho tem muito disso também, né? Para algumas coisas. Agora, se deixasse ele tomar uma decisão, ou vai para cá ou vai para lá, ele sozinho não ia nada. Não ia. Ele não tinha iniciativa. Ou seja, vocês dois juntos fizeram... Exatamente. Aí dizia, Janela, faz isso. Não. E sempre diz o seguinte, nós temos que hoje virar a noite aí, porque temos que preparar um orçamento. Não, bora lá. Essa dupla seria comparada a um Pelé e Garrincha? É isso mesmo? É isso mesmo. O Daniel, eu sem o Joanelo não iria nada. O Joanelo sem eu, ele também. A gente se completava muito nesse. O que ele era bom, eu não sabia, não entendia nada. O que eu sabia fazer bem, ele não sabia nada. Então,
Isso aí que nos... E o outro Cândido, que foi, teve bastante influência também, o terceiro sócio, porque ele era da Petrobras, ele era aposentado da Petrobras. Sim, E conhecia o e métier. foi ele que abriu os caminhos para a empresa entrar, fazer cadastro. No final, nós tínhamos 47 itens cadastrados no Sejur. Nós desenvolvimos 47 modalidades de trabalho. Entre elas, nós construíamos módulos de plataforma e agora tínhamos nos preparado pegamos o item de EPCista, ou seja, nós íamos começar a construir uma plataforma inteira, certo? Só vocês. Só nós, certo? Então... Por isso que, na verdade, a empresa foi vendida, né? Para ganhar corpo e aproveitando o momento que era da Lava Jato, quando ela foi vendida, para ocupar aquele lugar das empresas que estavam, né, saindo. Como é que foi essa negociação em meio à Lava Jato? Porque a Lava Jato estavam caçando grandes incorporações no Brasil. Essa empresa que comprou a empresa de vocês, ela fez alguma pesquisa? Ela buscou? Como é que foi isso? Conta um pouquinho. Como é que foi isso? Nós, na verdade é o seguinte, eu fui fazer um curso, uma pós-graduação numa instituição chamada Fundação Dom Cabral, que é uma fundação respeitada aí no país e no mundo. E aí, fazendo essa graduação lá, estudando e tal, e aí a professora falou, e como é que está o sistema de sucessão das empresas de vocês? A sua, por exemplo, senhor Altair, como é que está a sucessão? O senhor já tem um planejamento sucessório? Eu falei, planejamento sucessório? O que é isso? Que diabo é isso? Que diabo é isso? A gente, na verdade, sabia o que era, mas nunca tinha pensado nisso. Não tinha pensado. É como eu até há pouco tempo pensar na morte, eu desviava. Pelo amor de Deus, não vou pensar na morte. A mesma coisa é pensar em sucessão. Pelo amor de Deus, Como eu assim? não posso sair de lá. Tá louco? Não tem jeito. Então eu falei, ué, sucessão é verdade, vocês têm que fazer sucessão. Vocês não têm uma empresa robusta lá? Você quer deixar essa empresa morrer? Não, tem que fazer sucessão. Tem que estudar o que você vai fazer. Aí me deu aquele estalo. E numa nós tínhamos o conselho administrativo, onde um dos conselheiros externos era o Marcel, que era dono da Bematec, uma empresa aí que na verdade foi criada aqui, criada né, em Curitiba, no Cefet, na incubadora aqui, e virou uma potência. E o Marcel era um dos donos, eram dois sócios, era o dono da Bematec, e é um cara muito fantástico, um cara empresário fantástico, uma pessoa inteligentíssima. E aí, como ele era genro do Cândido, eu convidei ele para ser conselheiro. Tomei a iniciativa, não deixei nem o Cândido, que era genro, convidar. Falei, esse cara, vamos convidar. E ele aceitou, e ele era um dos nossos conselheiros. E ele, com a visão realmente lá na frente, ele falou, não, vamos seguinte, o seu Cândido já está com 81 anos, 81 acho que era. O Dietrich também está ficando velho. Falei, o que é isso, cara? Tá louco? Tá louco? E o Joanel também temos que pensar nisso aí. Aí ele falou assim, já de cara, ele falou, não, tinha 3 opções, ou continuar até morrer, ou os filhos assumirem, ou você vender. Aí, ele perguntou para mim, antes de decidir se a gente ia vender, você perguntou para mim. Claro, você vai tocar, como é que vai ser? Você é uma sucessão, vamos né? fazer a sucessão, né? Daí eu falei, negativo. Você escolheu os seus sócios. Eu não quero os filhos dos sócios e sócios. A gente tem que... Era uma opção. E aí, com isso, nós decidimos, primeiro nós conversando entre nós, decidimos que não dava para fazer a sucessão, que não eles iam quebrar a empresa, que não dava certo. O pau ia pegar, o pau né? ia pegar. E aí é o seguinte, em comum acordo resolvemos buscar uma empresa no mercado mundial para comprar a empresa. Contratamos uma empresa para fazer as transações, para fazer o M&A que eles chamam. E aí eles, como eles tinham escritório em diversas partes do país, tinham contato, eles trouxeram 330 empresas com a possibilidade, com o mesmo ramo de negócio, com a sinergia para comprar a nossa empresa. Aí sentamos, eu, o Joanelo e esse pessoal dessa empresa, e escolhemos essa não, assim mais por intuição, né? Sim. E selecionamos 30. Daí ele falou, agora vamos abordar as 30. E começaram
a negociar, correr atrás, conversar. Isso antes da Lava Jato. Antes da Lava Jato, Antes. isso. Aí foram conversar com as empresas, daí das 30 eles voltaram, olha, isso assim, assim, trouxeram um histórico do levantamento deles, sentamos novamente, falei, não, vamos selecionar 10, ficou 10. E foi discute daqui, discute dali, no final ficaram 2, uma chinesa e a Aker Solutions. E aí é o seguinte, todas já trabalhando em due diligência, analisando a documentação da empresa e analisando contratos, andamento, tinha o pipeline que era... Na verdade, assim, ó, daí tudo isso aconteceu até a gente chegar nas 2, saímos do período antes da Lava Jato, entramos na Lava Jato e as 2 a gente estava no auge da Lava Jato. Sim. Então, assim, tinham as empresas selecionadas, mas tinha todo o momento econômico do país, né, no cenário mundial, na verdade, que estava passando. Então, assim, essa empresa que a gente contratou vinha e falava assim, olha, tá difícil agora, vai ser muito difícil, né? A gente sempre escutava isso. Então, assim, a gente não tinha nem perspectiva de que a venda ia acontecer. Que ia dar certo. Uhum. A gente achava que era um negócio assim, nossa, lá longe, nunca vai chegar. 10, 15 anos. Porque o cenário era muito ruim. Pro mercado de óleo e gás. Na verdade, pra gente foi um cenário bom, porque muitas empresas... Você estava um dia conversando com o gerente, com o diretor de uma empresa, no outro dia você ia procurar o cara estava preso. Estava aqui em Curitiba. Aí o pessoal ligava e falava assim que o centro nervoso do óleo e gás era Curitiba, porque todo mundo que mandava e desmandava estava preso aqui. Uhum. Então, assim, era um cenário muito difícil, porque um dia a gente falava, não, agora vai. O pessoal mandava os relatórios e falava, olha, agora a gente vai começar. Não, então caiu mais uma empresa da Lava Jato, caiu a Odebrecht, que era a número 1 do mercado. Quando isso aconteceu, a gente falou, nossa, acabou o mundo. Então, assim, eram perspectivas assim que mudavam todo dia, toda hora. Sim. Era um cenário bem difícil. Então, quando a gente chegou nessas 2, a gente já estava, era 2015 mais ou menos, né? Isso. E aí o seguinte, eles ficaram aí há quase um ano analisando a empresa. Pente fino na tua empresa. Eles chegaram a alugar 6 salas, até um dia 7 salas no Sheraton, aqui na 7 de setembro, com equipes espalhadas. Eles contrataram os melhores escritórios de advogado do Brasil, os melhores auditores do Brasil. Eles trouxeram ali era muita gente. Era 45 pessoas só de contratados, fora o pessoal da própria Aker para analisar. E foram analisando e checando e levantando e tudo, CPF por CPF, nome por nome. No final a Aker e a chinesa fizeram isso só a Aker? Não, a chinesa já tinha feito levantaram tudo, eles foram mais superficiais. Eles falaram assim, não, tudo bem. Nós já tínhamos um valor colocado para eles, falei, tudo bem, vamos sentar para conversar. Mas eu falei, não, calma. Porque a gente sabia, né, a ideia deles. Eles iam comprar para ter o nome, ter o know-how da empresa, para poder concorrer. Eles iam fechar tudo aqui, mandar todo mundo embora, e eles queriam exatamente mais o nome da empresa. Eles queriam um cadastro para poder entrar dentro da Petrobras. A licença, como se fosse uma licença. Entendi. E a Aker não, a Aker a gente já conversando, vendo que é uma empresa séria, inclusive, você sabe que a Noruega é um dos países mais sérios do mundo, né? Então, os caras realmente são muito sérios, muito retos. E aí a gente... Muito parecido com você. Foram levantando, viram realmente que a empresa não tinha nenhum negócio errado, nenhum envolvimento com Lava Jato, essas coisas. E aí acabaram comprando a empresa. Um ano levou. Um ano essa diligência levou. Só que tem um detalhe. Quando a gente estava iniciando a negociação, meu sócio dizia assim, é triste, é só perda de tempo. Quando é que a gente não vai com esse negócio, com essa muvuca toda aí, com esse lamaçal aí, isso aí quem é que vai comprar uma empresa aqui? Eu falei, mas calma, tá vendida a empresa, dizia para ele. Tá vendida. Como vendida? Calma. Acredita? Então é o seguinte, a gente fazia umas reuniões, mas aqui não tá muito assim, né? Calma, tá. Nunca mentindo, né? Sim. E inclusive, agora, depois de todo que vendemos o resto, os 15%, o diretor jurídico deles aí falou assim, não,
pode dizer para... Nós tínhamos uma causa trabalhista aí que precisava... Falei, pode falar para os caras lá o seguinte, olha, a Aker comprou e ficou todos esses anos, nunca conseguiu achar um desvio desta empresa, certo? Não teve absolutamente tudo que eles falaram, eles cumpriram, tudo que eles disseram que estava assim, estava, certo? Então, isso sempre foram muito retos, muito reto. Então eu sempre falo que, a partir do que o Akbar sempre comenta, né? Você fala, você pensa, fala e faz sempre na mesma linha, certo? E a linha moral. Linha moral, exatamente. Perfeito. Aí, vendeu, você pensou, agora, herdeira. O que você faz? O que você faz? Sou herdeira. Herdeira. E Não, o que mais? Você é? O que você é? Herdeira. E o que você faz? Sucesso. Pronto. Ela achou, nossa, Errei. agora tô feita. Não. Entendendo? Errei. Sabe o que ele fez? É. Ele vendeu a empresa comigo e com o Anderson dentro. Dentro Ele da empresa? vendeu os filhos. Como? Na verdade, ele ganhou dinheiro nessa venda, entendeu? Não foi bem assim, né, gente? Era a grande moeda de troca, minha grande trunfo meu era os dois. Falei, olha, eu vendo e eles vão junto, né? Então, Sim, opa, então realmente você acredita nessa empresa mesmo, você está vendendo os filhos juntos. Entendeu? A negociação dele falou, eu acredito tanto nesse negócio que eu tô entregando meus filhos juntos. Até pelo que você estava fazendo dentro da empresa, né? Que você falou que foi teu braço direito ali dentro. Não, mas eu cuidava, eu tinha a chave do cofre, né? Sim. Aí eu até conversava assim com ele, pai, eles vão comprar, você sabe que eu vou estar desempregada, né? Porque, óbvio que eles iam, o primeiro lugar que eles iam atacar seria a parte financeira. Sim. E a gente até pensava, né, pai? Não, agora eu vou tirar umas férias, sei lá, tô desempregada. Daí eles só entraram, antes de assumir, eles já me convidaram para ir pra parte de operações. Eu falei, eu vou ter que trabalhar, né? Tô sendo vendida, vou ter que... Vou ter que ir junto. Vou ter que ir junto. E eu ali percebendo as tensões no teu ombro, vendo que a vida estava pesada naquela época, né? Foi antes até da conclusão da venda. Sim. Começou com ele. Começou com o rapazinho ali, né? Daniel, olha, mas seguinte, nós passamos sufocos nessa empresa. Teve épocas que a gente tinha, por exemplo, em torno de 700, 750 funcionários. Era quinta-feira, sexta-feira tinha que fazer o pagamento. Eu não tinha um centavo na conta para pagar. E você sabe que se atrasasse um pagamento, a vaca ia para o brejo, porque daí todo mundo perde a confiança, desanima. Eu falei, não. E outra coisa, nossa conta, o banco, nós trabalhamos com o Banco de Paulínia, a empresa a sede era aqui e o nosso banco era de lá, que nós começamos lá, as grandes obras eram lá. Uhum. E eu tinha que buscar crédito, saí daqui meia-noite para chegar lá de manhã, para ir lá conversar com o gerente do banco, convencer ele, que já tinha um pouco de dinheiro emprestado do banco, convencer ele a emprestar dinheiro para fazer o pagamento naquele dia mesmo. Só que isso é quase que impossível, você pegar dentro de um banco. Falei, não. E eu falava, não, eu vou. E chegava lá e convencia o gerente e que ia dar certo. Inclusive, teve uma vez aqui que nós estávamos devendo um valor de 350 mil para o banco e eu precisava de mais 350. E cheguei no gerente do banco e falei, Hermínio, eu preciso de mais dinheiro. Ele falou, Dietrich, você tá maluco? Não, o banco está aqui para te ajudar. Se mesmo? você falou, meu amigo, mas eu vendo até o banco para você. Quanto você precisa? Banco. Preciso mais 300 mil. Quando é que você quer estar na conta? Hoje de tarde? Era assim, por isso que eu sou tão... Eu faço propaganda, eu sou tão fã do Banco do Brasil, porque os caras nunca me deixaram na mão. Eles nunca me deixaram na mão. Ah, você falou, você... Não, aqui, você falou, você manda. Aqui, a sua palavra é lei. Cara confiável, E com assim, moral. Então, e depois, por causa disso, que eu fiquei muito rigoroso, Daniel. Com o passar do tempo, porque naquela época meu sócio, um tinha um talão de cheque, outro tinha outro, saiu gastando, misturavam tudo, compravam um carro. Falei, a partir de hoje, falei, olha, vocês querem que eu continue sendo sócio? Então, a partir de hoje, daqui o seu talãozinho de cheque, daqui o seu talãozinho de cheque, ninguém mais assina um cheque, ninguém mais compra nada aqui sem passar por mim. E aí o seguinte, porque
Aí a hora que tinha que sair daqui de madrugada, ir atrás de banco para correr atrás para buscar dinheiro, eu tinha que ir. A hora de gastar, né? Eles gastavam. Eles Tá gastavam. errado. Aí tudo bem, os dois tá boa. Eu falei, não, tudo bem, acho que você tem razão. Toca. Tinha sempre essa cumplicidade, Sempre. né? O Cândido não se envolvia com nada, mas ele falava assim, Dietrich, esse que era aposentado da Petrobras, o que você fizer, que você falar, eu assino embaixo. Ele não se envolvia com nada. Só deu um nome lá para entrar Entendi. O que você fizer, eu assino embaixo. Ou a mesma coisa o outro. Então, eles confiavam piamente. Que eu dissesse, olha, vamos fazer isso. Então, eles aceitavam, assim, muito tranquilo. Tanto é verdade o seguinte, que nós ficamos aí com todos a CSE durante 34 anos, entre a fundação. Quando nós entramos, eles fundaram a empresa em 84, nós entramos em 90, 6 anos depois. Na verdade, nós entramos em 86, porque nós ficamos aí durante alguns anos trabalhando em parceria sem entrar na razão social. Sim. E aí é o seguinte, o Cândido morreu com 80 e poucos anos, amigo meu, ia no hospital ver ele, o Joanelo é vivo até hoje, somos amigos do peito até hoje, quer dizer, nunca tivemos, claro, tínhamos as intrigas, mas eu sou um cara bem esquentado, mas tinha sempre aquele jogo de cintura para manter a equipe, o pessoal, a sociedade unida e porque a gente precisa de pessoas, né? Precisa de pessoas. Que é o que você ensinou para ela, né? Vou mandar 3 gerentes embora. Não é assim. Não. Vamos ver as virtudes, vamos ver o que está precisando. Você e sozinho. hoje eu falo isso. Você fala isso. Sozinho, sim, você aprendeu com sozinho você não vai a nada. Não vai a lugar Outra nenhum. coisa, você pode ter certeza, em todos esses anos, você pode perguntar para alguém se algum dia eu maltratei alguém, fui estúpido com alguém, e eu sou esquentado. Tu é do balacobaco. Seguinte, por que nós conseguimos sucesso? Porque eu sempre falava, o nosso grande patrimônio é a nossa equipe. Nosso patrimônio é patrimônio humano, é a equipe, as pessoas. Por isso, seguinte, a minha esposa fala, todo mundo fala, você é muito bobo. Eu falei, não. Por que nós nunca precisamos ter 1 minuto de propaganda, marca, essas coisas? A propaganda sempre foi os nossos funcionários. Sabe o que é uma empresa que os funcionários trabalham com amor? Os caras choravam quando nós vendemos a empresa. Falei, não, você vai continuar. Fique tranquilo. Certo? Então, esse sempre foi o nosso grande patrimônio. Outra coisa, sempre, eu era o diretor-presidente da empresa, minha porta sempre esteve aberta. O pessoal da secretaria, seu Dietrich, tem um cara aqui querendo falar com você. Manda subir. Pode ser ajudante, pode ser engenheiro, nunca teve distinção de função, de classe social. Claro, uns com mais responsabilidades, com mais salário, outros com menos, mas sempre tratei todo mundo igual. E o que fez essa empresa crescer? Foi a equipe, foi o patrimônio humano que nós tivemos, foi o trabalho com amor, com dedicação, com respeito, ou seja, diretor e funcionários sem ter distinção, não, eu sou diretor, sou mais, eu sou menos. Inclusive o seguinte, os caras, eu fazia, porque é o seguinte, eu conheço bem de montagem industrial, eu ia para as áreas, eu ia fiscalizar os trabalhos. Sim. Eu não ficava dentro do escritório aqui, eu pegava e ia, todas as obras eu ia visitar. Eu ia no campo verificar a qualidade de serviço, a estética das montagens, dos trabalhos feitos. Teve casos que eu cheguei lá, por exemplo, na Replan, teve um caso lá que eu mandei desmontar um serviço inteiro lá. Falei, pode derrubar tudo e começar do zero isso aqui. Não, seu Dietrich, pelo amor de Deus, está cobrado. Eu falei, está cobrado, mas está cobrado mal cobrado. Está feito errado, está torto, está mal feito. Derruba tudo e faz de novo. E isso foram coisas que os nossos próprios supervisores e gerentes foram até levando para a Petrobras. Isso aí que foi nos criando um respeito grande. Sim. Tanto é verdade que o pessoal, a equipe aí, os diretores, os funcionários da Petrobras, diz o seguinte, se chegava, por exemplo, por que eu sempre digo que nós nunca precisamos fazer propaganda do nosso trabalho? O nosso marketing era a própria Petrobras. Vou te dar um exemplo. Veio para o Brasil 2 navios plataformas incompletos, foram construídos em Singapura
e veio para cá meia boca, porque tinha prazo de entregar aqui. Vieram aqui, um foi para o estaleiro ali do Rio e outro para o estaleiro de Angra dos Reis. Mas tinha muito trabalho. Daí era da Halliburton, a empresa era do vice-presidente dos Estados Unidos, o Dick Cheney. Chegaram na Petrobras e falaram: precisamos de uma empresa séria para fazer essa complementação de montagem, fazer toda essa montagem para nós aqui. A Petrobras falou: chama esses caras. Se eles disser para você que eles fazem, é porque eles fazem. É uma das empresas que realmente vai resolver o teu problema. E chamaram a gente. Aí o cara me chamou numa reunião no Rio de Janeiro, tudo em inglês lá, eu falava muito mal inglês, tinha que ter intérprete e tal. Falava mal, não falava nada. Falava nada. Falando nada. Não, Aí, fala mal, fala nada. Os caras falaram o seguinte: olha, tudo bem, nós vamos contratar você, nós precisamos de 800 técnicos. Falei: Luiz, o Jonel junto comigo, falei: Luiz, vamos lá fora. Falei: não vamos conseguir não. É muita coisa, eu não sei onde eu buscar esse pessoal todo. Voltamos para a sala, falei: olha, eu coloco 400. Se for para você estiver bom, eu garanto 400. Aí ele falou: não, puxa vida, tal, mas precisava uma empresa só. Não, tudo bem, eles tinham uma outra proposta de uma empresa do Rio de Janeiro. Ele falou: vocês colocam 400, os caras colocam 400. Nós colocamos 400, eles tentaram colocar 400, nós colocamos 1.100 técnicos lá, porque os caras começaram a colocar, não conseguiram conseguir gente boa, técnicos de qualidade para fazer o trabalho, acabamos assumindo tudo. Então é o seguinte, é onde a gente, nós ganhamos muito dinheiro com isso, certo? Porque era rápido, a gente conseguia colocar. Conseguia colocar. Né? E fomos lá, fizemos o trabalho. Então é o seguinte, quem que foi o meu comercial para vender esse trabalho? Foi a própria Petrobras. A própria Petrobras. E os funcionários. Os funcionários é o seguinte, é coisa rara os caras trabalhar com amor, gostar da empresa. É o seguinte, isso que me dava prazer, me dava ânimo de trabalhar. Às vezes, meu Deus, isso é que me dava... Vou contar um segredinho agora então. Você não está falando. O que dava ânimo. Campeão mundial interplataformas de ping-pong. Ele jogava ping-pong com os funcionários, é mentira? Jogava, a gente fazia campeonato. Campeonato ao meio-dia, na hora do almoço, o presidente jogando com os funcionários. É isso, não é? É isso. Mostrando que não tem um mais ou menos, eu sou igual a vocês, vamos lá. E pior não é isso. Ele nunca deixou ninguém ganhar, porque era o campeão da mesa, né? Os caras tinham que ganhar dele lá. Até hoje ele tá me desafiando esse ping-pong. Eu fora. Não, eu fora. Não vou não. Então, eu te digo uma coisa, Daniel. Eu às vezes fico fazendo uma análise. Os principais pilares da minha vida. Primeiro, que no septenário que o Akbar do Arta, ele fala que a vontade é o último, né? É o sétimo. Isso. Eu digo o seguinte, a vontade para mim é o primeiro. A vontade é acompanhada da persistência. Porque a vontade é uma coisa que dá e passa, né? Então, mas... O desejo, né? O desejo, que é o dever, né? Mas eu digo o seguinte, você precisa ter vontade para fazer as coisas, mas tem que ter persistência. Tudo que eu comecei na vida, eu nunca deixei meio caminho andado. Então, o conselho que eu dou, comece. Não, mas não vai. E nunca pense no dinheiro. Pense no quanto você pode ajudar as pessoas, quantas famílias você vai amparar nesse negócio. Pense nisso, que o dinheiro é uma consequência de tudo. Você sabe que, olha, eu fui um cara que eu nunca pedi aumento de salário. Eu trabalhava, o salário que eu ganhava, eu sempre estava feliz com aquilo ali. Ou se, porventura, eu achasse que não dava mais para mim, chegava para o meu chefe e disse: olha, eu estou precisando sair, eu tenho outras oportunidades aí, eu preciso ganhar mais, tal. Agora estou pensando em casar e tal, papapá. Não, calma, vem cá, vamos conversar, eu vou te aumentar tanto. Opa, então tá bom, eu não quero que você saia. Então, enfim, o dinheiro sempre foi uma consequência. Tudo que você vai fazer, faça com amor, com dedicação, pensando no que você pode ajudar o ser humano, que o dinheiro é uma consequência. Claro que você tem que entrar num ramo que você tem que fazer uma análise, ver se realmente existe retorno, né? Estudar, ver as probabilidades, se realmente não adianta você malhar em ferro frio. Sim, mas você vê
Então, o dinheiro é uma consequência, ele vem naturalmente. Hoje o Dietrich mora. Aí, eu não vou nem falar o estado, nem a cidade. Então, agora com o podcast, ele vai querer um monte de fãs. Nossa. Não, ele já tem. Já tem. Vão querer cercar ele lá, deixa ele na fazenda dele quietinho. Aí ele montou um negócio dentro da fazenda. Eu converso com a Joana, a esposa dele. E aí, Joana, como é que tá o negócio dos vinhos? Agora ele é produtor de vinho, né? Aí ele faz uns 5 mil garrafões de vinho e a Joana, cadê o dinheiro desses vinhos? Ele dá todos os vinhos. Ele distribui para todos os amigos em volta lá. E o dinheiro dos vinhos, Dietrich, cadê? Calma, nós estamos aí criando os vizinhos, tudo feliz. Tá todo mundo feliz. Uma pessoa boa. Né? A gente está criando consumidores. Consumidores, eles estão primeiro gostando do vinho. Então, um negócio importante, falando em criando oportunidades, eu comecei, quando nós desenvolvemos esse sistema, a gente não tinha dinheiro, tinha que fazer as coisas acontecer para depois vender o sistema e começar a fazer as obras. Sim. Aí eu estava trabalhando em Paulínia, lá eu vinha final de semana, de cada 15 dias eu vinha e fiquei 1 ano. Na verdade, assim, a situação estava complicada, eu só tinha uma calça. Tinha uma calça? Uma calça só. Eu vinha, a minha esposa lavava, passava o vestido e voltava. E estava complicado o negócio. E aí chegava em casa, a Joana falava para mim, minha esposa, Jô, largue mão disso. Pare com isso. Pare com isso. Compra um carrinho de pipoca, vai vender pipoca na esquina que tu ganha muito mais, homem. Pelo amor de Deus, eu aqui sozinho com essas crianças, eram os 2 pequenininhos. Sim. E vem para casa, fica aqui perto de casa e vai vender pipoca, ganha pouco, mas pelo menos ganha muito mais do que você está ganhando hoje. Falei, calma, mulher. Vai dar certo. Eu estou plantando. A gente primeiro tem que plantar, tem que regar, tem que preparar para depois colher. Seria o nosso longo prazo? Seria o nosso plantando, o longo prazo. Por causa disso que não adianta você ter muita pressa. Ai, desespero não leva a nada. Calma. E cada vez que vinha em casa era que ela chegava ali de madrugada e ainda ia até um pedaço do resto da noite ali escutando. Para com isso, homem, chega. Falei, calma, mulher, eu te garanto, isso vai render. E fomos. Aí é o seguinte, quando realmente nós estávamos montando um negócio grande ali. Um negócio que foi grande. Inclusive é o seguinte, o nosso sistema não está funcionando até hoje porque nós não arrumamos gente treinada para tocar o sistema, para continuar o sistema. Porque nós treinamos um cara, era em 3, o Jonello que desenvolveu, eu que aplicava e ensinei outro cara. Era muito demorado, o cara tinha que ter muita bagagem, conhecer muito, ter paciência e aprender, e tinha que conhecer de montagem, tinha que conhecer de instrumentação e de elétrica e de calibração, de um monte de coisa para poder operar o sistema. Sim. E nós não conseguimos gente, acabamos tendo que desistir de coisa, porque tinha demanda e não tinha gente para colocar. Então, estava montando um negócio grande ali. E aí o seguinte, aí eu pensei comigo mesmo, até falei, sabe quem que era um dos fiscais nossos, um cara nota 10, um cara inteligentíssimo, que eu tiro o chapéu para ele, que você conhece, o Luiz Carlos Furaco. Luiz Carlos. Sim, o Luiz Carlos. Esse cara, é o seguinte, ele era fiscal nosso, foi ele que convenceu o diretor da Petrobras a chamar a gente para desenvolver o sistema que a Petrobras não tinha. Pois bem, e aí fomos e tocando 1 ano depois, aí eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa. Aí preparamos tudo. Quando não deixava tirar dinheiro, era aplicar tudo, o dinheiro que entrava, aplicava, porque você tinha que ter capital de giro, né? Não Perfeito. Deixava tirar nada. Aí eu falei o seguinte, fui lá no Banco do Brasil na quinta-feira, eu falei, agora nós vamos fazer, que eu determinava, agora nós vamos fazer uma retirada. Dá para retirar, já tem a reserva da empresa, isso é lucro a ser distribuído. Mas eu nem era sócio da empresa ainda, eu estava trabalhando com eles e tocando, mas não estava no contrato social. Sim. Mas os caras aceitavam a minha opinião. Aí fui lá no banco na quinta-feira, reservei amanhã, eu quero pegar dinheiro, sexta-feira amanhã de tarde, quero pegar 25 mil, não sei o quê. Meu Deus, era dinheiro. Peguei uma mala de couro grande. O homem da mala. Eu falei o seguinte... E o poderoso chefão? Eu quero tirar, quero dinheiro vivo. Meu Deus, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu preciso desse dinheiro vivo. Aí eu reservei, eles correram atrás lá e separaram para mim, lá dentro da própria Petrobras, lá em Paulínia. Aí fui lá e peguei o dinheiro. Cheguei em casa.
tarde da noite, com a mala de dinheiro. Chamei eles na salinha lá, falei, Vem vem cá. cá. Aí abri aquela mala e comecei a espalhar dinheiro. Você lembra disso? Jogar Não dinheiro. lembra? Era muito dinheiro. É. Na verdade, compramos 2 carros zero, compramos sítio e compramos trator e sobrou dinheiro. Sim. Era bastante dinheiro. Dinheiro, bastante. E jogava para cima o dinheiro e o antes pequenininho começava a jogar o dinheiro para cima e se enrolava Eu no acho dinheiro. que eu tava trabalhando. Daí eu eu, tava lá. daí eu falei pra Jana, você acha que pipoca ia dar isso aí, mulher? Você acha que pipoca ia dar isso aqui, minha filha? Então, Mas eu acho que isso traz um ensinamento que a gente sempre fala aqui, né, Dani? Quando a gente fala, vamos falar sobre finanças. Não é apertar um botão e você resolve a tua vida. Sempre é a longo prazo. Então, você vai montar um negócio, você não... Geralmente, quem entra num negócio e monta pensando que precisa de dinheiro muito rápido, não dá certo. não dá certo. Se você começa a estudar e você quer fazer muito rápido, não dá certo. Você precisa de tempo para, né, absorver o conhecimento, para a tua empresa criar essa maturidade e você criar seus negócios. Amadurecer, você precisa de tempo para sair do grau de bebê e chegar numa adulta. Você precisa de tempo para amadurecimento, para você desenvolver o teu coeficiente emocional, tua inteligência emocional, tua inteligência racional, para você poder ser alguém. Quando a gente fala da mentoring, da meditação, da leitura, é tempo. Você tem que se dedicar, tem que ir fazendo da mesma forma que ele fez. Só que o prêmio de montar uma empresa é que ao longo prazo você vai ganhar dinheiro. E a meditação e a leitura, a longo prazo, você vai ganhar o quê? Espiritualidade. Você vai ser uma pessoa melhor. E quando você puder conciliar tudo, melhor ainda. Melhor ainda. Que show, hein? Daniel, deixa eu só falar de uma coisa importantíssima na minha vida. Fala. Então é o seguinte, eu conheci o Akbar através do Daniel de Almeida, né? Opa! Esse que vos fala? Isso que vos fala. E eu conheci o Daniel, fiquei anos no estúdio dele lá. Eu acho que eu fui, ele disse que não, mas eu fui o cara que incentivei a ele a não trabalhar individualmente, que eu fui para lá, indicado pelo Dr. Lafitte. Comecei a gostar, falei, Daniel, posso trazer a minha esposa? Traz, Dietrich. É verdade, você incentivou? Claro que sim. Aí levei minha esposa e falei, Daniel, posso trazer a minha filha? Traz, Dietrich. Vai trazer também. Mas a família inteira junto. Posso... É o meu filho? O Anderson também foi? Posso trazer meu filho? Pode. E daí é o seguinte, comecei a levar a família inteira num horário cedinho, acho que era 6 horas da manhã nós começávamos. E aí o seguinte, uns 6 meses, o Daniel falando, mas o meu mestre, estou jogando tênis e eu já estou na oitava de final, já estou na quarta de final, já estou aqui, agora vou disputar o prêmio em Foz do Iguaçu, do Campeonato Paranaense e tal. E ele falava desse mestre com tanto entusiasmo. Eu falei, meu Deus, que cara, como eu pensava comigo mesmo, será que um dia não conseguia conhecer esse tal mestre dele aí? Que ele falava com muito entusiasmo. E aí o seguinte, um dia foi para academia a Nádia, a Joana, minha esposa, e o Anderson, e eu não fui. O Daniel falou, o que aconteceu com o Dietrich? Falou, rapaz, nem te falo. O Dietrich não conseguiu dormir nada essa noite, ele vendeu a empresa dele, agora ele precisa fazer um discurso lá para um monte de gente, da Noruega, do Rio de Janeiro, tudo quanto é parte do país tem gente aí, ele não consegue dormir porque eu tinha um problema sério, como tem até hoje ainda um pouco, né, de falar em público, e ele precisa fazer um discurso o pessoal lá na hora da assinatura do contrato, ele está nervoso. Então ele falou, não, falou para a Joana, pode deixar que eu vou resolver o problema dele agora. Pegou e ligou pro Akbar. Aí o Akbar falou, não tenho espaço aqui, não estou com a minha agenda lotada, a não ser que ele queira vir 5 horas da manhã. Aí a Joana chegou em casa e falou comigo, olha, tem um horário 5 horas da manhã lá para aquele tal mestre que ele tanto fala. Falei, vamos lá, vamos. Eu topo. Aí marcamos, fui lá. E daí que tudo começou, né? Mudou, né? Mas mudou muito a minha vida. Meu Deus, olha,
Foram tantas as mudanças e principalmente o seguinte, claro, eu já tinha uma filosofia de vida moral, né? Mas, Bacana. Uhum. nossa, eu aprendi realmente a olhar para dentro de mim, certo? A ver que não tem nada, não colocar culpa em ninguém, que tudo está dentro de você, que você pode tudo, basta acreditar e ser persistente, né? Que as pessoas começam tudo e não terminam nada, né? Começam e largam, não, isso não dá, vou pro outro, pulando de galho em galho. E eu acho que seguinte, tudo que você começa, claro, você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar, né? E então, mas ser persistente, não desista nunca, tudo é possível. Nossa, eu que cheguei aqui, sofri humilhação, dizer, esse cara é um coitado, é um Zé Arruela, ele não vai a nada. Falei, mas espera aí, vocês vão ver se eu não vou a nada, vamos ver. Não fiz Não fiz com vingança, com mas... vingança, ou por ego, ou por nada, né? Fiz olha, fui com amor e com dedicação e persistência e deu certo e todo mundo pode chegar lá. Fico eu sem palavras agora. Só tenho a agradecer, obrigado por ter vindo, obrigado por ter falado da importância do Akbar na tua vida, como é na minha, como é da Nádia. E você que quer conhecer um pouco do Akbar, nós três aqui mostramos um pouco do que ele faz com as pessoas. Leia os livros, pratique os ensinamentos dele, porque não é só você ler, mas pratique o que você está lendo ali, que tudo flui, tudo dá certo. Muito obrigado por ter vindo, a tua história é edificante, sabe o quanto eu te admiro, e eu te admiro não só pela pessoa que você é, mas pelo que você criou, porque eu tenho certeza que o teu maior tesouro é essa menina e o teu menino. Fora a tua esposa, que vocês criaram uma família maravilhosa, me recebem muito bem quando eu vou na sua fazenda. Eu estou tentando conseguir uma quinta lá. O que é uma quinta? É um quinto da fazenda. Estou tentando montar um laboratório lá. Nós estamos negociando ainda. Nós vamos chegar lá. A gente quer montar o nosso estúdio lá. Né? Isso. Mas fora as brincadeiras, o Dietrich é uma pessoa fantástica, a família dele é fantástica. E eu tenho um prazer muito grande de fazer parte da vida deles, desse aprendizado, desse crescimento. Isso é só o começo. Eu queria te agradecer também, pai, por ter vindo aqui. Eu sei o quanto é um desafio para você, né? Mas acho que você já superou muita coisa pior do que falar muita aqui. Coisa pior, imagina. E principalmente por agregar no nosso trabalho, no trabalho que eu e o Dani está fazendo. Porque às vezes a gente vem aqui falar sobre a mente Ronin, sobre os ensinamentos, e as pessoas podem achar que isso é meio clichêzão, assim, né? Eles estão falando que isso é fácil. Estão lendo ali, estão querendo pegar audiência. E quando a gente traz pessoas aqui que realmente seguem, né, e fazem parte disso, eu acho que a gente consegue mostrar para as pessoas que realmente é possível. E você contando a tua história, e precisava ser você, porque a gente fala do teu nome aqui quase em todos os episódios, principalmente relacionado à Arta, e que o Akbar já falou que você é um dos caras que ele conhece que tem esse gênio financeiro, mas muito pela tua persistência, de onde você veio, do que você conseguiu construir. E eu participei disso, né, ao longo de todos esses anos, e eu sei o quanto foi difícil. E eu também sei o quanto eu vi a tua transformação depois que você começou a aplicar os ensinamentos da mente Ronin. Então, assim, você sempre teve moral, ética, você já tinha isso, né, do teu coração, sempre foi isso, da família, da criação, da avó. Mas o quanto isso mudou com esses ensinamentos, o quanto a nossa vida ficou mais fácil, mais leve, o quanto a gente começou a viver melhor, né? O quanto a vida fica mais bonita. Eu sempre ouvia isso da minha avó, falava isso. A vida é bonita. E ela é bonita quando a gente permite que isso aconteça, que seja leve, que meditar seja leve. Ele medita de manhã, de noite, ele lê, ele é muito mais disciplinado do que eu até. E assim, trazer isso de uma pessoa que vai fazer 70 anos, né, esse ano, e que aplica, esse é o maior ensinamento, essa é a maior contribuição que a gente pode dar para as pessoas que escutam o nosso podcast, que é possível, né? Eu que quero agradecer, só quero falar para vocês que entre pensar, falar e fazer, eu sou o cara que penso e pulo direto para o fazer. Eu sempre evito falar. Então eu gosto de pensar e fazer. Eu quero agradecer o Daniel, que foi a pessoa que
que me levou, que me apresentou a Akibar, que isso foi fantástico. Você é a estrelinha dele também. Você foi a minha estrela, você foi a estrelinha que você jogou, eu fui a estrelinha que você jogou no mar, e que foi fantástico, está sendo fantástico, não só para mim, para minha esposa, para os filhos, para a Nádia, para o Anderson. Conhecer o Akibar foi uma dádiva divina. Um presente. E eu posso agradecer isso a você, que você me levou lá para apresentar esse tal mestre que você tanto falava. Que hoje não é mais mestre, né? Hoje é nosso amigo. É nosso amigo, Vamos dar um abraço? Vamos levantar. Vamos mudar protocolo. Muda protocolo. Valeu, gente. Até o próximo. Senta aqui. Faz a filmagem lá, ó. Isso. Vamos encerrar o programa aqui hoje, aqui, ó. Vem pra cá, Nádia do lado. Tchau, obrigado, gente. Até o próximo.